Jornal da Cidade. Entrevista. Miopia é o tema da entrevista de hoje. O excesso de exposição às telas, os casos da doença teve registro de aumento, principalmente em crianças. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o oftalmologista João Miguel Luzvarg. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. Doutor, eu vou começar perguntando para o senhor o que é miopia. Explica para a gente. Bom, a miopia é um erro refracional, né? Assim como o astigmatismo e a hipermetropia. Então, na miopia, a nossa imagem que a gente enxerga, ela acaba se formando depois da nossa retina, que é onde a imagem é identificada. Então, ela se caracteriza pela baixa de visão para longe, começando principalmente na infância e na adolescência. Certo, e é isso que eu ia perguntar para o senhor. Em que idade geralmente aparece a miopia? Olha, a miopia, ela costuma aparecer ali na infância, então depois dos 4, 5 anos de idade. Claro que tem muita relação com a história familiar, então pais míopes, crianças tendem a ter uma miopia também mais no início, né, da infância. Mas ela pode se aparecer também mais no final da infância, começo da adolescência, em adultos mais jovens. Certo, doutor, a gente está vivendo aí há mais de um ano a pandemia, onde o contato com as telas ficaram mais constantes. Isso explica o aumento da doença, principalmente nas crianças? Isso mesmo, Felipe. Os estudos mostram que a utilização da visão para perto e a falta de exposição à luz solar, as taxas de miopia tendem a aumentar e progredir. Então, estudos também mostram que países asiáticos, né, onde o uso de telas é mais frequente ainda, as taxas de miopia na infância chegam acima de 50%, né, das crianças têm então a miopia. Então, agora, sem dúvida, com a pandemia, crianças muito mais dentro de casa, essas taxas de miopia tendem a aumentar sim. E como que lida com isso, né, doutor? Porque antigamente os pais falavam, sai do celular, sai da televisão, né, sai. Hoje as crianças precisam estar com isso. Como que controla, né? Tem alguma dica para que essa doença não se agrave? Isso, a gente tem, né, algumas dicas sim. Como agora as aulas são todas online, né, os deveres remoto, de casa, né? Tudo remoto, então a utilização do celular se tornou mais frequente. O ideal é tentar afastar a tela da criança, né? Então, você tentar utilizar uma tela maior, como, né, uma tela de computador, ou mesmo tentar colocar na TV, é uma forma de afastar um pouco essa tela da criança e poderia ajudar, né, pode ajudar nessa questão da miopia. Certo, doutor. Quais são as principais características da visão do míope? Olha, na verdade é uma perda mesmo de foco, a imagem borrada, principalmente para longe. Claro que a miopia pode ser acompanhada do astigmatismo, que acaba atrapalhando tanto para longe como para perto. Mas principalmente é o embaçamento da visão para longe, a perda então de foco, de nitidez para longe. Certo. E quais são as causas para o aumento da incidência da miopia? Como a gente comentou, então, as principais causas são a utilização excessiva da visão para perto e a falta de atividades externas com exposição à luz solar. Então, esses dois são os principais fatores, além da hereditariedade. Então, pais e mães míopes, né, podem realmente passar para os filhos aí a miopia também. Certo, o senhor citou aí a questão da visão embaçada. Quais são os outros principais sintomas da doença? Olha, o cansaço visual, né, mais no fim do dia, com o esforço da visão, dores de cabeça, são sintomas também de algum erro refracional e assim como a miopia também pode dar esses sintomas. Certo, doutor. E como que esse problema, né, está sendo enfrentado pela medicina? Olha, hoje em dia a gente tem, né, tratamentos para a miopia, além do tratamento comportamental, então, como eu falei, afastar, né, as telas, intervalos nas atividades para perto, reduzir o uso de celulares e smartphones, então, aumento da exercício físico, exposições, né, à luz do sol, atividades externas também são uma forma de tratamento. E hoje em dia temos colírios, que em casos de miopia que estão progredindo,
ou em casos de familiares com alta miopia e a criança já começou com alguma miopia, a gente tem tratamento para isso, para tentar segurar essa miopia e evitar que chegue em valores altos que comprometem o dia a dia da criança e do adulto. Certo, o senhor citou aí a questão dos colírios. Quando que ele é recomendado? Olha, a gente usa principalmente em casos de miopia progressiva, então com as consultas frequentes com o oftalmologista, a gente identifica que essa miopia está progredindo, o olho da criança está aumentando de tamanho mais do que o normal, e além da história familiar, então são todos pontos que a gente leva em consideração para começar o tratamento. Certo, doutor. A gente vê aí cada vez mais comuns as lentes de contato, né? Elas podem ajudar a estabilizar mais rapidamente os graus da miopia? Olha, Felipe, a lente de contato ela não tem essa função de estabilizar, tá? Ela apenas corrige o grau. Então, assim como o óculos, né, ele corrige a miopia, o astigmatismo, a lente de contato também tem essa função. É uma outra forma de correção, né, dos erros refracionais, mas ela não estabiliza a doença. Certo, doutor. Há casos que é necessário cirurgia? Se sim, como que funciona esse processo da cirurgia? Isso, a cirurgia para correção do erro refracional, né, é a cirurgia refrativa. Ela tem as suas indicações, o grau tem que estar estável, não pode estar aumentando. Existem alguns limites para a gente fazer essa cirurgia, mas é uma opção sim para a correção do miopia, astigmatismo e até hipermetropia também. Certo, essa doença ela comete mais, então, começa sendo criança, é isso, doutor? Isso. Ou são várias faixas etárias? Olha, ela pode começar logo na criança, né? Bebezinho ali, criança, mais jovem ali, não tanto. Mas a partir dos 4, 5 anos pode começar a aparecer, sendo mais frequente ali por volta de 9, 10 anos e no começo da adolescência também. Certo. E como que é o senhor citou a questão da cirurgia, doutor? E como que é a recuperação pós-cirurgia? E quais são também as recomendações? Sim, a cirurgia refrativa é uma cirurgia relativamente segura, com recuperação rápida, né, da visão. Existem várias formas de cirurgia refrativa, cada uma tem seus benefícios, mas dentro de 30 dias normalmente já tem uma recuperação boa da visão e tendo algum resultado final dentro de alguns meses. Mas é uma cirurgia que traz muito bons resultados. Certo, essa cirurgia é feita, por exemplo, aqui em Andradas, tem que ir para uma cidade maior? Como que funciona? Isso, aqui em Andradas não. É uma cirurgia que precisa realmente do centro maior, tem toda uma aparelhagem, um laser específico que faz esse tipo de cirurgia. Então, é dessa forma que é feito. Certo. Doutor, a gente vê aí, né, desde criança a gente ouve, né, ir uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses ao dentista. Qual que é a importância de se visitar também um oftalmologista? Tem algum prazo estipulado? Tem sim, Felipe. No nascimento, a criança faz o teste do olhinho na própria maternidade. Então, estando tudo bem com esse teste, a gente recomenda que a criança passe por volta de 6 meses, que é quando está acontecendo aquela maturação visual. Então, a gente pode identificar algumas alterações. Depois, na idade pré-escolar, então antes de entrar na escola, vale a pena sim passar por uma avaliação ali, por volta dos 3 anos. E a depender, né, de se tem alguma alteração ou não, a gente vai estipular esses retornos. Mas uma criança que usa já algum tipo de óculos, né, idealmente uma consulta anual. Uma consulta anual é a recomendação? Recomendação sim, né, depois ali a criança já está maior. Para consulta anual. Certo. Doutor, tem mais algum outro tipo de tratamento para a miopia? Olha, a gente tem então os óculos, né, que são as principais formas Sim. que a gente corrige. Existe a lente de contato, a cirurgia refrativa, né, que acaba sendo mais definitiva. Para altas miopias, a gente tem algumas cirurgias mais recentes com implantes de lentes intraoculares. Não só a cirurgia da catarata, que realmente é essa troca da lente que a gente faz em pessoas de mais idade, que tem a catarata, mas existe também uma outra cirurgia que é o implante de uma lente
acessória que a gente acaba colocando dentro do olho mesmo, que corrige altas miopias. São miopias mais graves, não são para baixas miopias, não. Entendi. Doutor, para quem está em casa, ficou com alguma dúvida, onde que o senhor atende e qual que é o contato? O senhor é novidade aqui na cidade, né? Conta pra gente como está sendo essa experiência aqui com o seu consultório aqui em Andradas. Isso, Felipe. Eu estou aqui então atendendo desde março deste ano. Eu fiz toda a minha formação em São Paulo. Então eu abri meu consultório aqui em Andradas. Atendo do lado do Supermercado Forte, na Eduardo Amaral, na Mater Clínica. Então o telefone para contato, para quem quiser anotar aí, é o 3731-1488. 1488. Para você que está em casa nos ouvindo agora no Jornal da Cidade, que precisa, né, e ver a questão da vista, então aqui em Andradas essa novidade que é o Dr. João. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte lá com o seu consultório e a gente aguarda mais aqui entrevistas no Jornal da Cidade. Muito obrigado, Felipe, pelo convite e até a próxima. Até a próxima.